Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vi que vocês já estão entrando por aqui. Às vezes acontece de travar um pouquinho os comentários de vocês, então eu vou pedir para vocês irem comentando que logo eu já devo estar recebendo por aqui os comentários, tá? Doroteia tá dizendo boa noite, Antônio também já tá com a gente. Essa é a nossa primeira live, nossa, eu digo eu e vocês, a nossa primeira live desse ano. A gente teve até o ano passado, até o finalzinho do ano passado juntos. Neuza também dá boa noite, Afonso, Melissa, muitos rostinhos conhecidos dos nossos domingos aqui. Fico bem feliz. Então, gente, para quem não me conhece, para quem tá entrando agora, para quem é a primeira vez, o meu nome é Ariane, eu sou faço as lives aqui sempre nos domingos com vocês, né? Sou comunicadora aqui no Letra. Também escrevo alguns artigos para o blog, para a revista. Para quem não conhece muito Letra, para quem está caindo aqui de paraquedas, nós temos muito conteúdo em todas as plataformas digitais. A gente tem desde aplicativo, Facebook, YouTube, Instagram, o próprio blog que é recheado de artigos semanais falando sobre a doutrina espírita. Então a gente tem muito conteúdo para distribuir, tá? Enquanto vocês vão dando boa noite, eu vou ficar de olho na tela, porque se eu ficar olhando para cá, os comentários vão subindo, eu vou me perdendo, tá? Então, assim, essa é a nossa primeira live do ano. Para quem não assistiu a live que a gente fez no dia 1º de janeiro, quero desejar um feliz ano novo, um ano de novidades que a gente tem aqui no nosso Facebook. Para quem ainda não sabe, as nossas lives, elas mudaram um pouquinho. Agora, todos os domingos, as lives que eu trago. Antes a gente fazia temas diversos, temas que vocês pediam sempre, né? Vocês, óbvio, podem continuar pedindo, mas as nossas lives, elas vão ser baseadas nas revistas, que vocês podem ver que já tem algumas aqui atrás, nas revistas do Letra. Além dos próprios artigos do blog. Então, vai ser baseado em cima dos artigos e dos artigos da revista e do blog, né? E a gente vai conversar sempre os domingos por aqui. O Letra também tem uma editora que está lançando livros agora, né? E esses livros a gente também vai estar baseando os nossos estudos em cima desses livros, tá? Então a gente vai ter bastante conteúdo bacana. Essas lives são as lives comigo, todos os domingos às 21 horas, neste mesmo bate local. A gente sempre se encontra aqui e vai estar abordando os temas tanto das revistas como dos artigos do blog. Se vocês tiverem temas e quiserem dar indicação, podem mandar privado na página do Letra, que aí eles colocam para algum dos colunistas escrever sobre o tema se já não tiver algum artigo escrito. E, obviamente, se for um tema bem interessante, a gente vem conversar sobre ele aqui, tá? Eu acho que esses são os recadinhos. Falando das lives também, só não esquecendo, as lives das meninas também mudaram. A da Fernanda, ela tá interativa, então ela tem muitas enquetes durante a live, continua na terça-feira, às 21 horas, para quem nunca acompanhou. E tem também as lives agora com a Rafa, que era na segunda, agora é na quinta-feira, às 19 horas. E a live, ela passou de ser uma live para ser um estudo. Então, é o estudo do Livro dos Espíritos. Eu falo muito aqui sobre isso, que é muito importante a gente estudar sobre o Espiritismo, porque pra gente tirar nossas dúvidas básicas, né? Então, começou nessa semana agora, o estudo do Livro dos Espíritos e vai aí até provavelmente o decorrer de todo o ano estudando a obra básica, a primeira obra de Kardec, né? Então, para quem quiser conferir, sempre às quintas, às 19 horas ao vivo, mas fica salvo aqui também para continuar para quem não puder assistir no horário, assistir depois, tá? Vocês estão mandando muito boa noite. Eu espero que seja só boa noite. Vi que Charlene é de Santa Catarina. Também sou, Charlene. Somos aqui de pertinho. Então, depois eu leio os comentários. Para quem nunca me acompanhou, eu sou uma pessoa um pouco perdida, gente. Então, assim, vou pedir para vocês encarecidamente, se vocês tiverem dúvidas, não só dúvidas, mas colocações para contribuir, porque esse é o intuito da nossa live, né? A gente tem essa troca de conteúdo. Então, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, quiser deixar um pouquinho pro final, porque eu até vou tentando acompanhar aqui, eu tento olhar a tela falando, acompanhando. Mas, se às vezes eu tô numa linha de raciocínio que se eu for parar pra falar, eu me perco. Então, se vocês quiserem deixar um pouquinho pra baixo, me ajuda bastante, tá? Então, para começar, como todas as lives que a gente tem nos domingos, eu vou pedir pra vocês, pra quem quiser, obviamente, pra gente fazer uma prece, né? Pra gente conseguir se conectar aí com a espiritualidade e ter um estudo muito bom durante essa uma hora e meia, seja o tempo que a gente precisar pra esclarecer as nossas dúvidas, né? Então, quem quiser me acompanhar e fechar os olhos,
a gente pede a Jesus e toda a espiritualidade superior que eles nos concedam muitos esclarecimentos, que a gente consiga penetrar a nossa energia, a nossa vibração, na mesma vibração das esferas superiores, que a gente consiga, durante esse período, acalmar nossos corações e colocar ainda mais ensinamentos dentro da nossa mente para ajudar no nosso progresso. Que assim seja. Então, gente, eu vi que a Bárbara comentou aqui que gostaria de fazer uma pergunta. Se for relevante ao tema, Bárbara, eu vou dizer que sim. Se fugir um pouquinho do tema e você quiser mandar no privado, fica melhor, porque senão a gente acaba fugindo muito do tema e não se torna interessante, né? Ou se eu puder te indicar alguma outra live que fale sobre, tá? Para quem acabou vendo o tema da nossa live escrito ali, o tema dela é a mediunidade de Maria de Nazaré, né? Então, a Maria de Nazaré, obviamente, todo mundo sabe que é a mãe de Jesus. Então, vai se tratar sobre a mediunidade dela. Inicialmente, eu quero pedir para vocês, porque assim, a mediunidade é um tema muito abrangente. Então, se eu fosse citar ou falar somente de mediunidade, se a gente for até deixar os comentários somente em cima do tema mediunidade, a gente vai falar muito e não vai falar quase nada do tema em si, tá? Então, eu vou pedir para vocês fixarem os comentários e as contribuições de vocês em cima do tema de Maria de Nazaré, que a gente vai trabalhar, até as próprias perguntas. O que eu puder ajudar, vou ajudar, mas eu não quero tentar fugir muito do tema, porque tem outras lives falando sobre mediunidade, mas talvez seja mais fácil a gente fazer uma live só falando sobre isso, né? Porque a de hoje é focada em Maria de Nazaré, né? A mediunidade dela, se ela possuía ou se ela não possuía, né? A gente vai trazer uns conceitos básicos de mediunidade, mas seria o básico, né? Não quero me aprofundar muito no tema. Como eu comentei com vocês, as lives agora são em cima dos conteúdos das revistas, que estão aqui atrás enfeitando aí a nossa parede, e também no blog. O tema de hoje, ele é baseado na revista espírita, que é a revista espírita desse mês, a revista do Letra, aliás, a revista espírita era de Kardec, né? A revista Letra Espírita desse mês. Deixa eu tentar, eu vou colocar aqui na frente e vou me tampar, viu, gente, ó. Ela fala sobre mediunidade. Ela abrange bastante o tema, tá? Então, é a revista desse mês. Ela tem duas opções de consumo, essas revistas. Elas são revistas mensais que você assina e você recebe na sua casa, ou você assina e tem a plataforma digital atualizada todo mês. Então, a opção física custa R$16,90, se eu não me engano, e vocês recebem em casa, no trabalho, onde vocês definirem. E tem a opção também, que é a opção online, que, se eu não me engano, é R$6,50. Então, tem essas duas versões, tá? Para quem quiser adquirir e ter esse conteúdo. Então, todo mês é uma revista baseada em temas diferentes, e a desse mês é sobre mediunidade, que é onde a gente vai trabalhar, tá? A revista desse mês, ela tem esse tema, né, da mediunidade de Maria de Nazaré, e é um artigo escrito pela Evelyn. A Evelyn, para quem não conhece, ela tem um canal no YouTube, ela tem um canal no Instagram também, né? Ela tem uma conta no Instagram e ela divulga muito, ela é uma palestrante, ela divulga bastante, ela já tem 2 livros que estão sendo... Um, na verdade, já foi lançado ano passado, e o outro está sendo lançado esse mês, agora em janeiro também, que os 2 são lançados pela editora do Letra, e são livros doutrinários. Então, ela tem bastante embasamento e bastante conteúdo, tá? Então, o que a gente vai falar é sobre... Vocês, obviamente, não vão conseguir ver, né? Mas é sobre a Maria de Nazaré, que é o artigo feito pela Evelyn, tá, gente? Então, assim, falando sobre Maria, né? A gente consegue... antes de entrar no tema mesmo da live, a gente tem que ter os conceitos básicos definidos sobre o que é a mediunidade, né? Então, até Kardec diz que a mediunidade... o médium, né, ele é uma pessoa que consegue ter um contato, intermediar um contato entre o plano espiritual e o plano material, né, entre o espírito e a matéria. Então, basicamente, esse é o conceito básico, né, só que, se a gente for analisar tem um livro, deixa eu tentar lembrar o nome, é um livro de Emmanuel, que ele psicografou, eu não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas nesse livro de Emmanuel, enfim, não vou tentar lembrar porque eu não vou conseguir, minha memória é horrível. Mas nesse livro ele menciona sobre a mediunidade, que a mediunidade ela é uma oferta de Deus, né? Ela é um presente de Deus enviada no sentido de consolador para todos os seres em carne. Em carne foi a forma como ele definiu. Então, ou seja, todos nós
e é o que o Espiritismo passa, nós somos médiums. Só que nós todos somos médiums de níveis diferentes, vamos dizer assim. Alguns têm uma sensibilidade um pouco maior, alguns têm uma sensibilidade um pouco menor, mas todos nós podemos ter contato em si com os espíritos, né? Seja um contato, às vezes, de ver um vulto passando, seja um contato de estar com os espíritos nos sonhos, né? Que também é outro tipo de mediunidade, que existem vários tipos, né? Então, seja no contato de qualquer forma, todos nós temos a possibilidade de ter contato com os espíritos, assim sendo todos nós somos médiums, né? Só que, obviamente, cada um tem um grau um pouco maior do que outros, né? Alguns vieram com a missão da mediunidade para ajudar no progresso de muitos espíritos, seja encarnados ou desencarnados, né? Então, alguns vieram como missão, então acaba que todos têm, só que nem todos acabam desenvolvendo, né? Até pelo nível de ligação com a matéria. Então, quanto mais ligação com a matéria a gente tem, menos sensível a gente fica. Então, quanto mais a gente vai se desprendendo da matéria, mais sensível a gente vai ficar em relação à espiritualidade. Mais a gente vai ver, mais a gente vai escutar, né? Mais o que a gente tem vai se afinando, tá? Falando um pouco sobre Maria. Então, a gente pode ter uma noção que, obviamente, o primeiro ponto e o primeiro aspecto sobre a mediunidade de Maria que a gente pode ressaltar seria sobre a visita do anjo Gabriel, quando mencionou, né, que ela estaria grávida, esperando um filho de Deus. Seria o primeiro contato mediúnico, vamos dizer assim, né? O primeiro contato que ela tem com a mediunidade seria esse, tá? Que foi quando ele veio e falou para ela de que nome seria Jesus, né? Então esse foi o contato inicial, o contato básico foi dessa forma. Então ali a gente já consegue ver que realmente sim, Maria tinha uma mediunidade ainda bem apurada, bem afinada, por todos os contatos que ela fez, né? Então esse, obviamente, todo mundo já deve ter uma noção, uma percepção disso, mas esse artigo da Evelyn, ele traz uma informação bem bacana, né? Que tem um livro que se chama Maria de Nazaré, que foi uma psicografia do espírito Miramês, que Miramês, ele auxiliou em muitas psicografias, ele nos trouxe muito conteúdo da espiritualidade, né? Para quem não conhece, depois quiser pesquisar um pouco sobre. Ele traz nesse livro muitos aspectos sobre Maria. Então, a gente tem um conteúdo riquíssimo, né? Sobre Maria de Nazaré, que consegue nos auxiliar no nosso progresso, e principalmente não só no progresso, mas também na questão de caridade, que era muito o que ela fazia, né? Então consegue nos trazer esse espírito de amor, que era o que Jesus queria transmitir, o que ela conseguiu entender muito bem, né? Então nesse trecho, né, menciona o seguinte, que a primeira vez que a Maria estava falando com leprosos, né, existia muita lepra naquela época, então ela estava rodeada de leprosos, falando com eles, né, como se fossem as bem-aventuranças, falando como Jesus fazia também, né. Ao mesmo tempo, Jesus, ele pregava em algum outro lugar com os seus discípulos. Então, Maria estava lá no Vale das Flores, conversando com os leprosos, né, a Maria de Nazaré, e Jesus estava em um outro lugar, falando com os seus apóstolos, pregando com eles. O que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que eles estavam lá fazendo a exposição, cada um no seu lugar, né, Jesus entrou em meditação, se desdobrou e foi até a Maria. Então ele se desdobrou, foi lá, e até no texto aqui menciona o que ele comentou, mas acaba sendo irrelevante eu trazer para vocês o comentário em si, né, de que ele foi fazer lá, mas seria basicamente, ele fala sobre o trabalho que ela está fazendo, né, que ela tem que continuar e persistir e continuar fazendo isso. Então, assim, Jesus em desdobramento foi até o local, e isso é muito comum acontecer, para quem nunca estudou sobre mediunidade, isso acontece, para quem tem uma percepção e quem desenvolve essa mediunidade, né, não são todos que conseguem fazer isso, então você para, você medita, você está aqui, o seu corpo físico está aqui, só que o seu espírito consegue ir a um outro local. Claro que Jesus, como o espírito mais evoluído desse orbe, conseguia fazer isso brilhantemente de uma forma muito simples, porque ele tem, né, essa habilidade já com ele durante muito tempo, porque ele passou por todo o processo de evolução, né? Então, em algum outro planeta, em algum outro mundo, ele também foi criado por Deus, simples e ignorante como nós, teve toda a escala de desenvolvimento, então ele passou por todo o desenvolvimento assim como nós, né? Nós passamos, e ele chegou num nível altíssimo, e aí ele consegue dominar tudo isso muito fácil, né? Não só isso, mas como a própria forma como ele curava
os doentes e tudo mais, né? Então, essa foi a primeira vez que ela estava pregando e que aconteceu isso em desdobramento. Então, ele esteve lá em desdobramento, mas para ela conseguir perceber que ele esteve lá e conversar com ele como aconteceu, ela tem que ter uma mediunidade. Porque nesse exato momento, por exemplo, pode ser que tenha um espírito de algum médium que está em algum lugar, em uma reunião mediúnica, ou em algum lugar, em desdobramento, poderia estar aqui e eu não ter a percepção de que ele está aqui, porque a minha mediunidade não é desenvolvida. Então, ele poderia estar aqui vendo o que eu estou fazendo, né? Talvez tentando me auxiliar, me intuir, só que se eu não tenho a minha mediunidade desenvolvida, eu não consigo perceber, eu não consigo sentir que está aqui, ou eu não consigo conversar com o espírito. Às vezes eu posso sentir, mas eu não posso conversar, porque são várias mediunidades diferentes, né? Eu sinto que tem alguém aqui, mas não consigo conversar com a pessoa, ou escutar a pessoa, né? Então, não basta só o espírito de um médium estar em desdobramento. O outro médium tem que ter a capacidade de percebê-lo, de senti-lo, de conseguir se comunicar com ele. Então, como a Maria teve uma conversa com ele nesse episódio, é um fato de que sim, Maria tinha uma mediunidade muito aflorada. E não poderia ser diferente, né? Porque se ela, dentre todas as mulheres, foi escolhida como mãe de Jesus, com certeza ela tinha capacidades e era um espírito muito mais desenvolvido, até por tudo que ela passou com ele também depois, que é a história que a gente já sabe, né? Passando um pouquinho adiante, menciona assim, né? De que isso a Evelyn menciona no artigo da revista que a gente estava mencionando, tá, pessoal? Observa-se que Maria não tem dificuldade nenhuma em perceber que o filho dela tá lá, né? Ela não tem dificuldade na conversa que eles têm. Então, ela escuta com tranquilidade as palavras, ela demonstra a sua elevação espiritual, né? E em outra passagem da mesma obra de Miramês, que tem o nome de Maria de Nazaré, no mesmo livro, em outra passagem que também menciona sobre a mediunidade dela, que dá um outro exemplo, na verdade, de mediunidade, né? Diz que durante o martírio de Jesus, ele saiu lá do Calvário, ele saiu por alguns instantes, o corpo dele também, desdobramento, saiu, ele estava lá na cruz, e lá da cruz ele foi até a mãe dele, ele em desdobramento também foi até a mãe dele, e disse para ela o seguinte: mãe, deixa que façam a vontade de Deus, ele sabe o que deve ser feito, cumpre-nos obedecer a sua magnânima disposição para conosco. Estou indo e irei nos braços da cruz como vencido para os homens, mas vencedor para o meu Pai que está nos céus. Por que Jesus fez isso? Porque a gente consegue ter uma noção, né? Quem é mãe, ou todo mundo tem uma mãe, quem passa por isso, ou quem consegue ter um nível de empatia, de se colocar no lugar. Imagina você criar o seu filho já sabendo que é o filho de Deus, que é um filho que tem uma missão lindíssima, mas que é um homem puro, né? Que é um homem muito puro, um homem muito bondoso que veio para ajudar a humanidade. Então pensa você saber que o seu filho, que você gerou com tanto amor, com tanto carinho, que você cuidou durante 33 anos, você vê todo o sofrimento que ele passa, então durante o quase desencarne dele, né? Que ele estava voltando para o plano espiritual, ele voltou só para consolar. Porque por mais que Maria fosse um espírito, é um espírito evoluído, e lá atrás já era um espírito mais evoluído ao seu tempo, por mais que Maria era um espírito evoluído dessa maneira, ainda assim ela era uma mãe e sentia as dores na carne. Assim como Jesus sentiu as dores na carne, as dores das chibatas, né, as dores dos pregos, a dor da coroa de espinhos, assim como ele sentia essa dor física, ela também sentia a dor física de ver e não poder fazer nada, de ver e entender que aquela era a missão, né? Então ele vem em desdobramento lá no Calvário, já estava no sofrimento, ele vem em desdobramento para dar o recado para a mãe, porque a mãe ainda tinha um trabalho longo para ser feito, Maria ainda tinha um trabalho grande para ser feito, então ele vem porque ele sabe que ela precisava desse consolo de alguma forma, né? E também, além do Calvário, tem um livro. Eu sempre falo desse livro aqui. Eu não sei se vocês já leram, ou eu sempre indico ele, porque ele é um livro excelente, ele é um livro muito bom. Ele é o livro Boa Nova. Esse livro Boa Nova, ele fala de várias passagens de todos os apóstolos, né? Então, fala passagens que não estão no Evangelho, na Bíblia em si, e são passagens lindas, é um conteúdo riquíssimo. É uma psicografia de Humberto de Campos com Chico Xavier. Então, Chico psicografou e Humberto de Campos é que trouxe todo esse conteúdo riquíssimo pra gente. Então, já comentei sobre a Maria Madalena aqui, né? Já trouxe aqui pra vocês. E, enfim, ele é um livro maravilhoso.
E nesse livro também fala sobre a questão do Calvário, de quando Jesus estava lá em sofrimento, né? Quando ele estava lá carregando a cruz. Menciona assim, que é um outro exemplo da mediunidade de Maria. Então, como eu estava mencionando antes, como eu estava falando antes, se Jesus desceu em desdobramento e foi conversar com ela e ela conseguiu escutá-lo, é porque ela tinha essa mediunidade aflorada para conseguir percebê-lo ali. Porque se fosse qualquer outra pessoa, assim como todas as outras que estavam ao redor, não iria perceber que ele estava ali em espírito. Iria só achar que ele estava lá em carne, né? Então ela tinha que ter uma mediunidade mais aflorada para conseguir perceber e ter um contato, uma comunicação com ele. Seja receber a mensagem, seja transmitir alguma mensagem, né? Então ela tinha que ter esse nível e realmente ela tinha. Né? Então a gente já tem 2 exemplos ali. E no livro Boa Nova traz alguns outros, tá? Também na questão do Calvário em si, no último capítulo do livro, que é o capítulo que fala de Maria, que é um capítulo lindíssimo, tá? Indico todo mundo a ler esse livro. Diz assim, que enquanto o seu filho adorado era conduzido, né, enquanto ele estava carregando a cruz, ele estava sendo conduzido até o Calvário, uma voz amiga lhe falava. Então, uma voz amiga, um espírito amigo falava para Maria, a Maria de Nazaré, né, Maria, mãe de Jesus, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades, no caso o coração de Maria, né? Chorando, imagina, irreprimíveis, contudo, no santuário da consciência repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, quando eles mencionam isso, a mediunidade não foi de um espírito como o anjo Gabriel aparecer para ela, né? Nesse ponto. O que ela teve de mediunidade foi uma intuição de um espírito muito amigo que veio ao lado dela e soprou a frase para ela fazer-se uma escrava na vontade do Senhor. Então não foi que ela viu ou que ela escutou. Ela teve por intuição, que também é um outro tipo de mediunidade. Ela teve por intuição, só que ao mesmo tempo ela recebeu a mensagem, mas ela tinha que perceber de que isso era uma mensagem, porque ao nosso redor, né, para quem ainda não tem esse entendimento, ao nosso redor nós sempre temos espíritos que nos conduzem, né? Então os espíritos eles sempre estão ao nosso lado, ao nosso redor, nos intuindo de muitas coisas que às vezes nós nem queremos fazer ou nem queremos pensar, mas eles colocam esses pensamentos através de intuição. E o que acontece? Depende do nosso nível de evolução, do nosso nível de pensamento, o que eu penso, como eu estou agindo, eu vou atrair espíritos próximos, né? Então, às vezes, a gente está, por exemplo, se eu estou com depressão, né? Eu estou com depressão e o meu pensamento está girando em torno das minhas dores. Ao mesmo tempo que o meu pensamento está girando em torno das minhas dores, espíritos afins vêm, trazendo mais dor e sofrimento e assoprando coisas no meu ouvido, né? Então, isso é o lado negativo, assim como o lado positivo. Então, Maria, como era um ser iluminado e precisava naquele momento de um consolo, de um apoio, né? Então, desde quando Jesus estava carregando a cruz, a espiritualidade já estava ajudando e auxiliando ela, né? Então, ele estava lá atrás carregando a cruz e eles já foram no caminho consolando o coração dela, porque estava vindo, né? Então ele carregando a cruz, ela já estava sendo consolada, e quando ele estava lá em cima, pregado já na cruz, ele mesmo desce para consolar ela. Obviamente que não vai amenizar a dor, mas é um consolo pro coração, né? Quando a gente tem esse apoio e esse auxílio da espiritualidade, e ela fez por onde? Ela fez por merecer todo esse auxílio, né? Também no livro Boa Nova, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar sobre. Isso já é pro final, já é basicamente o final do livro também, né? Desse livro Boa Nova. Então, pra quem não leu, vou dar spoilers. Mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que dar aqui os exemplos da mediunidade de Maria de Nazaré, né? Como a gente pode perceber que ela era um espírito muito ligado ao plano espiritual, que ela era um espírito muito evoluído e que possuía essa mediunidade bem aflorada. Eu tenho que trazer esses exemplos, e esse exemplo é a última passagem desse livro Boa Nova, que é a forma como ela desencarna, né? A forma como Maria volta ao plano espiritual. Então, no livro, começa falando assim, né? Para quem não leu, Maria depois, ela fica com o João, né? Que é um dos apóstolos de Jesus, e aí eles abrem uma casa
E nessa casa que eles abrem, eles começam a ajudar as pessoas, né? Então aí todo mundo começava a chamar Maria de mãe, né? Por ser a mãe de Jesus. E aí todos chamavam ela dessa forma, de mãe. Todo mundo já era habitual, né? Tanto João como todas as pessoas que vinham pedir auxílio e ajuda, né? Então todo mundo que precisava de um socorro, seja qual for, procurava essa casa. Eu não me recordo o nome, gente, da casa em si, no livro diz, mas procuravam a casa dela, não lembro se era a casa de Maria de Nazaré, eu acho que não. Mas, enfim, né, lá no livro menciona. E aí procuravam essa casa para ter o consolo, né, que eles conseguiam dar. E naquela época, como todo mundo já consegue imaginar na história, os romanos eles começaram a caçar os cristãos, né? E aí depois de um bom tempo, isso Maria já estava bem mais idosa, né? Sendo que quando Jesus desencarnou ela ainda não era uma pessoa em carne tão velha assim, né? Tão experiente, vamos dizer. Ela não tinha tantos anos assim quando ele desencarnou, porque ela teve ele, ela concebeu ele muito jovem, né? Então ela já estava bem mesmo no fim da vida. E aqui menciona que eles receberam notícia, eles estavam lá naquela casa auxiliando os espíritos sofredores, né? Os espíritos não, os encarnados sofredores. Eles auxiliando lá, eles receberam a notícia de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus Cristo. O que ela fez foi parar em meditação e começar a rezar, e era o que ela podia fazer, né? E pedir em oração e começar a vibrar para que não acontecesse o pior, né? Para que fosse da melhor maneira possível, porque são os planos de Deus e infelizmente não tem muito como mudar, mas a gente vibrando energias boas, isso acaba tornando-se realidade, né? E aí ela, em elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte, que apareceu muitos pedintes, não só doentes, mas pedintes também, pedindo alimento, né? Enfim, hoje como se fosse os moradores de rua, né? Então apareceu um pedinte como se fosse um morador de rua. E se aproximou dela, né? E aí chegou para ela e falou minha mãe, como todos falavam, chamavam ela de mãe. Então por isso que ela nem estranhou, né? Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela, amável como era, da forma que era, ela prontamente recebeu ele, acolheu, convidou ele para entrar. E diz que esse peregrino falou sobre o céu, falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre tudo que Cristo falava, né? E aí um pouquinho mais para frente, que aí menciona tudo uma conversa que eles tiveram no livro, e um pouco mais para frente diz assim: quando o hóspede anônimo, que ela não conhecia, porque para ela era um morador de rua, um pedinte naquela época, não existia o termo de morador de rua, mas para ela era uma pessoa sem rumo, né? Quando ele lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor: minha mãe, vinde aos meus braços. Nesse instante, então, a Maria fitou as mãos nobres que se eram oferecidas, as mãos que ele esticou, e num gesto de mais bela ternura, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que o filho revelava na cruz. Ou seja, ela percebeu que ali, quem estava perto dela, na frente dela, depois de toda a conversa das bem-aventuranças, de todo o consolo que veio trazer ao coração, ela percebeu que era o filho dela, né, de que era Jesus. E aí, enfim, o filme não, o livro acaba terminando, apesar de que daria um filme maravilhoso, mas um livro acaba terminando mencionando que Jesus veio buscar, né? Ele diz para ela que veio buscar, que o pai dele queria ela lá no plano espiritual para auxiliar os necessitados. E é lindo, eu não vou dar tanto spoiler assim, gente, mas é lindo a forma como é mencionado, que Humberto de Campos menciona nesse livro, falando como ela retornou e como ela foi recebida no plano espiritual. É lindo de se ler, assim, por todo o trabalho que ela fez até o fim da vida, pelo espírito que incrível que ela foi, mas enfim, voltando ao tema que a gente estava falando, que é da mediunidade, então ela teve uma conversa muito longa com Jesus, que já não estava mais em carne, então já não era mais desdobramento, né? Então ele retornou do plano espiritual para buscar ela, e ele apareceu e ela tinha que, obviamente, perceber que ele estava ali. Seria mais ou menos como a conversa inicial lá do primeiro exemplo da mediunidade, que era a conversa com Gabriel, né, com o anjo Gabriel. E não somente Maria, né, se a gente for parar para pensar,
outras pessoas na Bíblia que são esquecidas, né, no Evangelho que são esquecidas, como o próprio José, que também recebeu a visita de um anjo, também falando sobre os planos de Deus, ele também tinha que ter uma mediunidade para conseguir ter esse contato, né, para conseguir receber e captar essa informação. Porque se formos parar para pensar, acontece que durante toda a nossa vida, os espíritos, a gente pode pegar só o nosso mentor. Nosso mentor, ele tá do nosso lado nos intuindo, né? Querendo com que a gente evolua. E ele nos manda mensagem, mas a gente é tão ligado à matéria, né? A maioria de nós já não tem desenvolvido a mediunidade, a gente é tão ligado à matéria que a gente não consegue nem perceber essas mensagens que a espiritualidade nos manda, né? Que seja o nosso mentor ou enfim. É muito mais fácil a gente se influenciar e deixar se levar pelo que os espíritos que querem nos prejudicar falam e ficam nos intuindo, porque eles ficam aqui daí no pé do ouvido, aqui falando, até a gente colocar em ação o que eles estão falando, né? Na própria literatura espírita tem vários exemplos disso. Então é muito mais fácil a gente ter essa percepção, né? A gente acabar tendendo para o lado ruim do que a gente perceber uma mensagem boa ou perceber um aviso ou perceber uma intuição da espiritualidade que vem para nos ajudar, né? Seja o nosso mentor ou quem for. Então, ela tinha que ter uma mediunidade muito apurada para conseguir ver Jesus na frente dela e ter uma conversa com ele, sem nem perceber que era ele, porque para ela era uma pessoa física, né? Então, a mediunidade dela era tão desenvolvida que para ela era como se fosse uma pessoa. E depois, apresentando as mãos, esticando as mãos, foi que ela entendeu de que não era, de que era o filho dela, de que veio retornar e buscar ela para voltar para o plano espiritual, né? Então, Maria tinha sim uma mediunidade muito aflorada e não poderia ser diferente, né, gente? Porque um espírito para trazer o espírito mais importante desse orbe, que é Jesus, que é o nosso governador, então, para ser, né, a pessoa que não só iria gerar ele, mas queria dedicar a sua vida a ele. Então, Maria teve a sua vida dedicada aos planos de Deus com Jesus, né? E ela entregou totalmente a vida dela a Deus, porque ela teve ele muito nova, né? Vamos dizer ali de 15 a 17 anos, era muito jovem naquela época, né? Então, como ela teve muito nova, ela abriu mão de tudo que ela iria viver em prol desse plano de Deus. Então, essa foi a missão dela, né? Então, para ela conseguir completar essa missão, a espiritualidade trouxe a mediunidade junto com ela para ela conseguir desenvolver isso de uma forma mais fácil, receber mensagens quando precisava, né? E o que acaba sendo incrível. Eu vou ler os comentários de vocês, até ver que tô de olho na hora, porque senão eu acabo falando demais. Falo e não deixo vocês falarem aí no final. Nunca acabo conseguindo ler os comentários. Ou principalmente, se você tiver alguma contribuição sobre esse tema, porque é isso que eu acho maravilhoso, a gente vinha aqui para trocar experiências, né? Eu já recebi muitas dicas de livros maravilhosas vindas de vocês, e eu agradeço muito. Então é uma troca que a gente faz, tá? Então não tô aqui para ficar explanando e discursando para ninguém, tô aqui pra gente ter essa interação que eu tanto gosto. Eu vou voltar um pouquinho aqui em cima até onde eu conseguir. Eu vi que tem bastante boa noite, para ver se tem alguma coisa que eu perdi. Deixa eu ver, o da Bárbara eu já tinha visto. Deixa eu ver aqui, pessoal, tudo dando boa noite. Francisco Cláudio diz: dentro da classificação da mediunidade, embora a intuitiva seja considerada a do futuro, teria Maria expressado essa intuitiva desde a época? Eu não sei em que ponto que você questionou, que você chegou a fazer essa pergunta. Mas a Maria, ela não tinha só esse tipo de mediunidade. A Maria, ela tinha muitos tipos de mediunidade, a clarividência, muitos tipos desenvolvidos, né? Não só a intuição, que a intuição basicamente todos nós temos, só que a maioria de nós não tem a percepção de. Mas, se você tiver interesse, Francisco, em saber sobre todas as mediunidades que ela tinha, aqui na revista que eu mencionei com você, fala um pouquinho sobre, tá? Deixa eu até ver se eu vou passar bem por cima, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte onde a Evelyn comenta sobre todas elas. Segundo nossas pesquisas, Maria de Nazaré possuía diversas faculdades mediúnicas, como a dupla vista, a audiência, a clarividência, a clareaudiência,
e a bicolocação ou ubiquidade. Então, não vou entrar no termo de o que são cada uma das mediunidades, porque se eu for entrar nessa questão, a gente não para nunca. Talvez seja mais interessante eu vir aqui e fazer uma live. Isso se já não tiver, tá, gente? Talvez já tenha até... As meninas tenham feito uma live sobre isso, se vocês quiserem procurar no Facebook. Mas eu acredito que sim, que fala sobre os tipos de mediunidade. Se eu não me engano, foi a Rafa que fez uma live dessa, sobre todos os tipos de mediunidades e explica cada um o que é e dá exemplos de como que funciona, né? Mas sim, a Maria, ela tinha muitos tipos de mediunidades desenvolvidas nela, né? E era uma coisa natural para ela mesma. E aí, se vocês tiverem dúvida do que é o que, né? E quiserem saber, para quem ainda não conhece um pouquinho sobre, eu indico vocês procurarem ali nas lives, que eu tenho certeza de que as meninas já fizeram, tá? Se não fizeram, talvez a gente consiga colocar num cronograma e explique certinho, aí, tintim por tintim do que é, porque senão é muita coisa para explicar e para exemplificar em pouco tempo, porque a gente tem uma horinha só para conversar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou algum comentário. Espero ter te ajudado, tá, Francisco? Deixa eu ver. Sônia diz: aproveito e peço a energia de vocês, a energia positiva para retirar para minha neta que irá dia 15 retirar um dos rins. Toda energia positiva para você e para sua neta, e esperamos com toda a certeza do mundo de que fique tudo bem. Mas tudo está nos planos de Deus, né? Marlúcia comenta: sempre acompanhando esses vídeos. Não consegui entender direito, deixa eu ver. Meio muito por... que só tenho a agradecer pelo aprendizado e equilíbrio, amor ao próximo. Que bom, a gente tá aqui justamente para isso, uma troca, né? A gente passa um pouquinho do que sabe e recebe aquilo que ainda não teve acesso, né? Aquilo que ainda não sabe. Então é sempre uma troca. Todo mundo acaba saindo ganhando. Pessoal aqui dizendo da onde é, pelo que eu vi, tem gente do Brasil inteiro aí. Deixa eu ver. Ronaldo diz que é linda essa comunicação sobre a espiritualidade. Sim, é linda. Pessoal chegando atrasado, mas vai conseguir ver depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal falando que é de São Paulo, São José dos Campos. A Paula menciona. A Paula tá sempre com a gente, né? Que bom te ver aqui, Paula. Boa noite, tá? Maria foi escolhida pela certeza... Opa, deixa eu ver que tem um pouquinho mais aqui. Isso. A certeza de que somente ela teria capacidade de manter a afinidade espiritual com o Filho Consolador. Sua grandeza, seu poder conciliador e a leveza de um ser iluminado fariam com que ela pudesse transcender. Exatamente, ela é um espírito muitíssimo iluminado, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que foi o trabalho que ela fez, eu fui bem sucinta, tá, gente? Mas eu realmente indico a leitura do Boa Nova, porque nesse livro menciona muito o trabalho que ela fez depois, até ela voltar para o plano espiritual, e também o trabalho, menciona um pouquinho, gente, do trabalho que é feito por ela no plano espiritual, né, que ela faz um trabalho até hoje, e ela trabalha em prol disso, ela coordena um trabalho riquíssimo, né, que auxilia muitos espíritos lá no plano espiritual, né. Então, se vocês quiserem conferir, tem muita coisa que fala sobre uma literatura riquíssima sobre. Tem espíritos que a gente não consegue ter nada na história, né? E Maria não. Maria é um espírito que a gente tem muita história para falar dela, né? Muita coisa para contar e para entender. E é um espírito que ele vem nos dar exemplo sobre o amor ao próximo e principalmente sobre a dedicação, né? Porque a gente programa uma vida, a gente vem aqui para evoluir. E quando a gente vem aqui para isso, a gente acaba programando lá de evoluir, né, e de tudo mais. E Maria tem uma devoção imensa, que é uma devoção que a maioria de nós não consegue ter, né? A maioria não. Acredito que uma pequena porcentagem com muitos zeros na frente é que vai conseguir, ou que conseguiu durante a história, ter uma evolução próximo de Maria, no sentido de abrir mão de tudo, no sentido de resignar-se, né? Resignar das suas vontades, da vontade de ter o seu filho próximo, de ter o seu filho no seu aconchego, e não só isso, mas auxiliar ele nas dores. Então ela esteve com Jesus, mesmo que aquilo doesse, mesmo que para ela aquilo fosse como se estivessem na carne fazendo com ela, que com certeza foi, né? Pela dor de ver aquilo.
mesmo que doesse nela, ela ainda assim ficou até no final. E depois de tudo que ela passou com ele, ela ainda continuou trabalhando em prol do bem ao próximo, que ela talvez poderia não fazer, poderia se rebelar e dizer que aquilo não era justo, mas ela entendeu os planos de Deus, ela entendeu a mensagem de Jesus, né? Porque às vezes é assim, acontece um probleminha na nossa vida e desse probleminha a gente acaba se revoltando, se rebelando, né? A gente acaba não acreditando mais, não tendo tanta fé, a gente diminui a nossa fé em Deus por coisas tão pequenas, por sofrimentos tão pequenos, né? E muitos principalmente ligados à matéria. A gente acaba tendo tanto sofrimento nesse sentido que a gente não consegue entender a magnitude de um espírito como Maria de Nazaré, que abriu mão de tudo que viu, e ao invés de virar as costas para Deus, dizer isso é injusto, meu filho era um homem bom, ela só entendeu que eram os planos de Deus, teve a confirmação através do contato da mediunidade, né? Tanto de Jesus quanto dos espíritos amigos que vieram a auxiliar. Então ela teve essa confirmação de que esse era o plano de Deus e resignou da sua vontade. Então, se é o plano de Deus, se isso tem que agir dessa forma, se tem que ser feito assim, ela só entregou na mão dele. E isso foi até o final da sua vida, né? Então a gente é um espírito que vem para nos exemplificar muitas questões que a gente não avalia, que a gente anda muito no nosso dia a dia, a gente só deixa de canto e às vezes, por exemplo, como nessa live, uma vez ou outra a gente acaba debatendo sobre um assunto desse, né? Mas é um espírito muitíssimo evoluído que vem nos ensinar bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual o nome do livro que você está falando? Esse livro, Nívia, é o Boa Nova. Então a gente tem o artigo da Evelyn, que a gente se baseou na live, que é o artigo da Nazaré, que é na revista desse mês, que fala sobre mediunidade. Então tem muitos sobre o verdadeiro bom médium, a mediunidade com os animais, fala sobre direito e espiritismo, para quem tiver algum interesse sobre, para quem é envolvido com direito ou não. Então fala sobre o direito, o espiritismo, até as questões de psicografia ou não, né? Então é uma revista bem interessante para quem quiser conferir. Então o nome do livro é Boa Nova e a revista que a gente está comentando é a revista desse mês sobre mediunidade, tá? Deixa eu ver. Maria Aparecida quer uma boa dica de filme. Gente, vocês têm uma boa dica de filme para dar para Maria, porque eu prefiro o livro. Se vocês tiverem uma boa dica de filme para dar para Maria, então deem uma boa dica de filme, porque para mim, deixa eu ver, Nosso Lar, os de Chico, Kardec é maravilhoso, do Divaldo ainda não vi ainda. Tem bastante filmes espíritas, até o próprio. Mas se vocês tiverem alguma indicação, a gente já aproveita e deixa já. Ana Socorro pergunta: nosso mentor espiritual é também o nosso anjo da guarda? O nosso mentor espiritual é o que chamam de anjo da guarda, né? Então, não que ele seja um anjo, não necessariamente o nosso mentor ele é um espírito elevadíssimo. O nosso mentor ele é um espírito mais elevado do que nós, né? Então, se a gente está na infância, na infância da espiritualidade, ele não é um espírito angelical, né? Às vezes ele é só um espírito que já galgou um pouco mais do que a gente passou, né? Já teve outros caminhos, outros percursos, já aprendeu mais lições e vem para nos auxiliar. Ao mesmo tempo que ele está aqui nos auxiliando, ele está auxiliando a própria caminhada dele. Porque se a gente consegue cumprir a nossa missão, não é que ele ganha pontos, como eu vou explicar para vocês. Isso acaba auxiliando o progresso dele, porque a missão dele era nos ajudar. Então, ele nos ajudando, ele conseguindo nos auxiliar, ele acaba andando um pouquinho mais na caminhada, né? Que a gente tem durante muitos milênios ainda pela frente de evolução. Né? Ele é um espírito mais evoluído que a gente. Então, vamos supor, às vezes a gente pode pegar uma pessoa muito, 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 muito próxima, uma pessoa próxima que a gente conhece que seja muito bondosa, muito caridosa, né? Mas que é uma pessoa que, claro, tem seus defeitos, tem suas coisas a melhorar. E a gente pega um espírito de um serial killer. Então, essa pessoa que já tem um entendimento sobre amor, que já é um espírito mais bondoso, poderia servir, se tivesse desencarnada, como um mentor daquele espírito muito atrasado, né? Então, basicamente, um exemplo para conseguir te explicar, viu, Ana, como que funciona, assim, essa junção. Deixa eu ver
Maria Ângela diz que esse assunto me chama muito a atenção. Legal, você vai gostar tanto do livro quanto da revista que fala bastante, do artigo que fala bastante sobre isso. Eu fui bem sucinta, fala muito mais, tá, gente? Eu só quis tirar os exemplos tanto de um quanto de outro para poder falar dos exemplos da mediunidade dela, né? A Ieda diz que ama estudar Allan Kardec. Que bom, Ieda. Eu espero que você esteja acompanhando, mesmo que você já tenha talvez feito esse estudo, o estudo do Livro dos Espíritos com a Rafa sempre nas quintas-feiras. Então, ele é um estudo riquíssimo e eu adoro também estudar. E eu acho que o princípio tem que ser as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. A colocação que eu sempre faço é que o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, ele traz muito a base teórica e científica, né, sobre o Espiritismo, enquanto o Evangelho traz a parte mais religiosa, não seria bem religiosa, mas a parte mais emocional, a parte mais da evolução moral em si. Um ajuda no nosso progresso da evolução intelectual, o outro na evolução moral. Na verdade, um complementa o outro, né? Porque você pega o que você aprende no Livro dos Espíritos com o que você deve ser no Evangelho, e aí você junta os dois e sabe o espírito que a gente tem que se tornar. Solange diz que no livro Doutrina Espírita Sem Segredos, que é o livro da Evelyn, que escreveu esse artigo de hoje, viu, gente? Eu não estava lembrando o nome do livro, porque a minha memória é péssima, mas muito obrigada por me fazer lembrar, viu, Solange? É comentado sobre a espiritualidade de Maria. Talvez ela seja até algo que condiza com a revista, para quem tem o livro, que é um livro distribuído pelo Letra também, tá? Vendido pelo Letra. Mônica pergunta como consegue adquirir. A revista, você diz? O livro, na verdade, a gente não tem na loja em si do Letra, mas se for a revista, tem o link mesmo aqui no Facebook, ou se quiser colocar lá, Revista Letra Espírita, no Google já vai aparecer o link, explica certinho como que faz, as duas opções, né? Explica certinho ali, tá? E aí eles mandam por correio, se eu não me engano, não tem nem custo de frete, tá? Paula diz que é sempre uma alegria ouvir você. Você faz bem, que bom, amada. Fico muito feliz. Solane pergunta, o sentimento de alienação poderia abordar em algum momento? Eu não entendi o que você quer dizer com a alienação em si. Se você quiser comentar sobre o que exatamente da alienação, se é na evolução ou se é nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Se você conseguir resumir para mim um pouquinho mais, eu posso ver se tem algum artigo que fale sobre, a gente pode programar uma live sim, sem problema. Sem problemas, aliás. Ivonete comenta, Maria é um espírito um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, com toda certeza ela entendeu a parte do Evangelho sobre resignação, né? Sobre abrir mão de si. Não quer ser idolatrada, quer que sejamos considerada filha de Deus. Cole pediria... não entendi muito bem a palavra que você quis dizer. De Jesus, acho que talvez seja companheira, né? De Jesus na edificação do seu reino. Muito, e ela foi muito importante para manter o trabalho de Jesus vivo, né? Porque os apóstolos acabaram se distribuindo, né? E acabaram divulgando a doutrina por aí, e ela manteve-se firme e trabalhando nos exemplos que era o que Jesus queria. Ele não queria que nós transformássemos somente a nós, que nós nos preocupássemos somente com a nossa evolução e com a nossa vida. Jesus queria que passássemos isso adiante, que enquanto nós estivéssemos evoluindo e buscando o nosso caminho de evolução e de progresso, que a gente se preocupasse com o nosso irmão. E ela colocava essa exemplificação em prática, né? Deixa eu ver. A Ieda diz que aprendi que Maria está no Vale dos Suicidas amparando. Sim, tem um dos trabalhos que ela realiza, realmente é lá no Vale dos Suicidas, né? Então, eles resgatam espíritos e levam para o hospital, que, se eu não me engano, é um hospital que se chama Maria de Nazaré. Eu não lembro em qual livro que eu também li isso, mas realmente viu, Ieda, você tá certa. E ela faz um trabalho lindíssimo, até no Boa Nova, menciona um pouquinho no final, mas tem outras literaturas que falam sobre. Então, sim, ela é um espírito muito... que trabalha muito em prol disso. Não só ela, né, gente? Ela tem uma equipe espiritual, ela tem muitos espíritos que acompanham ela nesse trabalho que ela faz, né? Então, sim, você está correta. E ela continua ajudando esses espíritos, sim, porque ela torna-se como uma mãe para eles, né? Gente, estamos no final da nossa live, eu nem acredito
que hoje eu consegui ler todos os comentários, porque eu nunca consigo. Acho que hoje vocês falaram um pouquinho menos, vi que vocês estão em mais quantidade, mas acabaram questionando um pouco menos. Espero que é porque todos vocês já tenham um entendimento aí sobre o assunto, né? A gente veio aqui só para trazer exemplos e é um conteúdo muito bacana porque a gente não acaba não falando sempre, né? É um espírito que muito fez e muito faz, mas a gente acaba não mencionando sempre. E é muito importante falar sobre ela não só no Dia das Mães, como normalmente é falado, né? No Dia das Mães, dando como exemplo de mãe, mas também como em datas não necessariamente propícias ao tema, a gente sempre ir relembrando e frisando e tentando colocar em prática um pouquinho do que foi esse espírito, do que é esse espírito iluminadíssimo, né? Solane, eu vi que você comentou ali sobre a questão da alienação no final da live. Eu vou voltar aos comentários e aí eu leio e entendo o que você quer e eu procuro o conteúdo e eu prometo que a gente traz aqui. Deixa eu ver a Mariângela. Opa, fugiu o comentário. Só porque eu falei que vocês não estavam falando, agora vocês resolveram falar comigo. Não estou mais me sentindo tão só, então. Mariângela comenta que se eu sempre falo de mediunidade. Mariângela, a gente fala de tudo um pouco. A gente tem que estudar bastante, mas acabo falando de tudo um pouco. O que tem de tema aqui, a gente tem que estar preparado para conseguir passar um pouco de luz, né? E a espiritualidade ajuda, viu, gente? Vocês podem ter certeza que a espiritualidade fica aqui, ó, do meu ladinho, auxiliando, porque às vezes a cada pergunta que a gente vê, que a gente fica assim, oi, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Kelly diz que chorou tanto hoje, ainda pela partida do irmão dela para o outro plano. Kelly, é um assunto, acaba sendo delicado e acho que é até pessoal, né? Mas uma partida provisória, né? Tente ler muito sobre as diferenças dos planos, né? Alguma literatura, algum romance espírita que mostre como eles acabam sendo mais próximos, né? Eles estão mais próximos do que a gente imagina. Então, é óbvio que a gente sente a partida, mas isso é algo natural. A gente já passou por isso muitas vezes. Com certeza não é a primeira vez que você perde algum ente querido. Talvez seja nessa vida, mas em outras vidas você já perdeu muitos entes. E você também já foi uma pessoa que foi perdida, né? Em outras vidas, que perderam você pro retorno. Perderam entre aspas, né, gente? Mas teve o retorno pro plano espiritual. Então, é algo que a gente passa em muitas vidas. A gente tem que saber que a nossa casa não é aqui. Ele voltou para nossa verdadeira casa. A gente vai voltar muito em breve ou não, né? Não sabemos, mas a gente vai voltar logo. Então eu sei que dói, né? Mas é uma divisão aí provisória, né? Uma ausência provisória dele. Ausência no sentido de ele não estar fisicamente, né? Porque às vezes ele pode estar próximo ou pode voltar e se a gente não tem uma percepção, a gente acaba não conseguindo ter o contato, como eu mencionei antes, né? Se a gente é muito ligado à dor ou muito ligado à matéria em si, a gente acaba não percebendo que eles estão próximos. A Ivonete diz: eu quis dizer cooperadora de Jesus. Acho que de certo foi o corretor, né? Que na sua edificação do seu reino que estará sendo construído no coração da humanidade. Exatamente. A Ieda diz que Chico Xavier queria saber como era Maria. Não lembro quem fez o retrato falado. Vi a foto lindíssima. Eu vi a foto também. É muito linda. Muito mesmo. Ivana diz: Maria de Nazaré é responsável pelos suicidas e pelos acidentados com morte em trânsitos. As falanges de Maria, mãe de Jesus, são muitas. Hospital Maria de Nazaré, Missão Mariana. Sim, Hospital Maria de Nazaré mesmo. Não estava tão errada. Minha memória às vezes me ajuda mesmo. Mas que bom. Obrigada por compartilhar, Ivana, isso conosco, tá? Pessoal, lembrando uma última pergunta, que é a da Karine aqui, qual que é o horário do estudo? Então, todos os domingos, lembrando que eu mencionei lá no começo, a gente tá aqui às 21 horas. Nas terças-feiras tem uma live, que é uma live interativa, com enquetes, com a Fernanda, às 21 horas também. Terça, 21 horas, domingo, 21 horas. E na quinta-feira, às 19 horas, tem os estudos com a Rafa, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que ela começou nessa semana, né? Então,
está pegando o começo do Livro dos Espíritos e vai até o final, questão por questão, e alimentando e nos conscientizando do básico, que às vezes a gente falta nos estudar o básico do básico, né? Então a gente vai ter essa linha de estudos diferente. Agradeço vocês por estarem me acompanhando, me escutando durante 1 hora. Não sei como vocês conseguem, mas enfim, eu quero finalizar com uma prece, como a gente sempre finaliza, começa com uma prece, termina com uma prece. E eu quero desejar de coração que vocês tenham uma excelente semana, que a gente possa ficar com um pedacinho da bem-aventurança e um pedacinho do iluminado espírito que era Maria dentro de nós, pra gente conseguir acompanhar essa semana e todos os percalços e as dores que a gente está passando, que todo mundo está passando por alguma dor diferente. A gente é que às vezes acaba achando que não, né? Mas todo mundo passa por alguma dor, então que a gente consiga suportar essa dor, seja ela qual for, que a gente consiga suportar com todo esse amor, essa brandura e essa dedicação que Maria teve ao ver Jesus sofrendo tudo aquilo, ao ver o filho amado dela sofrendo tudo aquilo, e ela simplesmente segurou firme. Então, se Maria segurou firme, a gente consegue colocar a nossa dor dentro do bolso ou dentro de um potinho e aguentar mais um pouco, né? A gente tem que aguentar mais um pouco e a gente vai conseguir passar, seja pelo que a gente estiver passando, né? Seja qual for a nossa dor, aonde for que dói, né? No sentido espiritual, não no sentido físico, mas seja onde for a nossa maior dor, né? Que a gente consiga aguentar e levar esse exemplo de resiliência que ela tinha, né, naquela época, que a gente consiga levar isso durante essa nossa semana, tá? Então, vou pedir para vocês, para quem quiser, como no final, junto comigo, fechar os olhos e que a gente consiga fazer uma prece para iluminar tanto a nossa noite como esses próximos dias que nos serão seguintes, né? Então, a gente quer agradecer a todo o plano espiritual que conseguiu nos reunir durante essa 1 hora para esclarecer ou nos trazer esperanças de um conteúdo rico, de um espírito altíssimo e muito iluminado, que a gente leve para esses nossos próximos dias um pedacinho do que foi Maria, que a gente carregue em nosso coração e que consiga ter a força e o amor que esse espírito possuía, tanto para conosco, mas principalmente para com os nossos irmãos. Que assim seja. Então, gente, agradeço vocês, desejo uma boa noite. Lembrando que semana que vem estamos aqui no nosso mesmo bate-local. A gente vai estar aqui no mesmo local, no mesmo horário, domingo às 21 horas. A gente se fala, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês e uma boa noite.